proteína é geralmente o nutriente que mais impacta o custo da dieta de vacas leiteiras e a sua eficiência de utilização é relativamente baixa. Reduzir a proteína da dieta pode então ser uma opção para aumentar essa eficiência. Mas é preciso cuidado para não prejudicar a produção. E por isso, eu converso agora ao vivo com a professora de Nutrição de Ruminantes do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Lavras, a Marina Danes. Professora, bom dia primeiramente. Seja bem-vinda com a gente aqui ao canal AgroMais, tudo bem? Bom dia, Felipe, tudo bem? Eu que agradeço o convite. Professora, é sempre tão importante a gente trazer aqui esses assuntos relacionados à nutrição animal e tal, essas dicas para a nossa audiência, para o principal interessado que é o produtor que está nos assistindo. E aí quando a gente entra então nessa esfera aí que a gente fala sobre as proteínas, enfim, quais são os cuidados para o aumento de eficiência que eu estava falando agora, sem prejudicar a produção do leite? Como você já mencionou, Felipe, a proteína acaba tendo uma eficiência baixa, menos de 1/3 do que o animal consome na dieta vai de fato para o leite, o resto é excretado, trazendo também um problema ambiental. Então, a forma mais fácil de reduzir isso é diminuir essa proteína na dieta. No entanto, se a gente fizer isso sem cuidado, a produção vai ser afetada, porque é um nutriente que impacta muito a produção também, né? Então, quando a gente reduz a proteína, a gente tem que também melhorar a formulação, a precisão da nossa dieta, do nosso balanceamento. Isso a gente faz pensando em dois pontos, né? Um é o micro-organismo que habita ali o rumen do animal, da vaca leiteira, e o outro são os aminoácidos que compõem essa proteína. Então, a proteína ela é feita com uma sequência de aminoácidos, e os aminoácidos que são de fato os nutrientes que a vaca usa, não a proteína em si, porque vai ser digerida e os aminoácidos que vão ser absorvidos e usados pelos tecidos do corpo. Então, a gente precisa fazer essa redução de proteína na dieta, mas pensando no balanceamento desses aminoácidos, ou seja, eu estou fornecendo para o animal os aminoácidos que ela precisa, de fato, né? Então, existem algumas maneiras de eu garantir esse balanceamento na dieta. Você está falando aí sobre os aminoácidos, né? Então, como num efeito prático para o produtor que está nos assistindo, colocar isso em prática lá na fazenda, como ele consegue realizar esse balanceamento de aminoácidos na dieta do animal? Isso não é uma coisa que dá para fazer só assim de tabela. Eu preciso de um modelo de formulação, né, de dieta, mas tem duas formas práticas de melhorar o aporte de aminoácidos para as vacas. Uma é combinando ingredientes diferentes de proteína, que tem composições de aminoácidos diferentes, como, por exemplo, combinar o farelo de soja com, por exemplo, um DDG, né, um coproduto da indústria de etanol, que tem perfis de aminoácido muito complementares. Então, isso é uma estratégia interessante. E, além disso, a gente pode usar, existem no mercado, alguns aminoácidos sintéticos, que são protegidos da degradação ruminal e passam direto para o intestino e vão alimentar a vaca. Os dois que a gente tem hoje no mercado são a metionina e a lisina protegidas, que são os dois aminoácidos mais deficientes nas dietas que a gente utiliza comumente para vacas leiteiras. Então, a gente pode também fazer a combinação dessas duas estratégias, né? Misturar alguns ingredientes proteicos para na dieta já vir um melhor balanceamento, uma melhor combinação de aminoácidos e, além disso, usar o aminoácido sintético, que é você compra ele separado, né? Ele é encapsulado, então ele é protegido da degradação do rumen e adiciona ele na dieta para que esse perfil de aminoácido seja complementado. E aí, esse balanceamento nutricional aí com a inclusão desses aminoácidos, eles são muito positivos, então, na dieta de vacas leiteiras. Eles ajudam a incrementar a produção, por exemplo. Um dos benefícios é justamente você fornecer o aminoácido que o animal precisa. Então, a chance de você ter uma produção de proteína do leite, principalmente, aumenta, melhora. E também diminui o desperdício dos outros aminoácidos, porque a limitação de um ou dois limita a utilização de todos os outros. E aí, com isso, que a eficiência fica baixa. Então, se eu complemento esse perfil, a eficiência do uso de todos melhora e eu reduzo a excreção de nitrogênio para o ambiente. Mas o legal é que os aminoácidos eles têm outras funções no organismo, além de serem esses blocos de construção de proteína. Os aminoácidos são precursores de moléculas muito importantes na saúde do animal. E a metionina é um exemplo muito clássico disso, porque ela é muito estudada. E a metionina ela é precursor de vários antioxidantes importantes
importantes no organismo que ajudam o animal a passar por momentos de desafio. Por exemplo, o período de transição, quando a vaca sai do período seco, ela tem o parto e vai entrar na lactação, é um período de muito desafio metabólico, que a metionina ajuda o animal a passar. E outros trabalhos, a gente, no meu grupo também, está fazendo trabalhos relacionados ao estresse por calor. E se a gente conseguiria usar esses aminoácidos para ajudar o animal a aguentar, né, o desafio do estresse por calor. É um investimento que vale a pena, então. É um custo-benefício. É porque a gente, quando fala em produção, a gente sempre pensa em custos de produção, né? E, no fim das contas, é óbvio, todo produtor rural, inclusive o produtor de leite, ele quer lucrar ali, no fim das contas, quer ter uma margenzinha ali de lucro. Investir nessa suplementação, na nutrição animal com a adição de aminoácidos, isso é um investimento que se paga, é um investimento que vale a pena, então. Felipe, o aminoácido protegido é uma tecnologia que é cara, ela encarece sim, e por isso que tem que ser balanceado, ela não pode ser usada de forma leviana, como um aditivo, vou colocar tantos gramas, ele tem que ser balanceado na dieta, e por isso que talvez isso tenha que ser uma estratégia que venha depois da combinação de ingredientes proteicos, que pode ser bem benéfico também, mas sem ter esse custo tão adicional da tecnologia que é o aminoácido protegido. Então, acho que a maior lição é de que a gente tem que olhar além de proteína bruta da dieta, a gente tem que olhar também que aminoácidos essa proteína está entregando para o animal. E para o produtor, sempre buscar orientação, né? Para poder, então, fazer essa aplicação da maneira correta. A dica que fica também é buscar orientação, conversar com o veterinário, com zootecnista, para poder fazer essa adequação, né? Sim, isso você está certo. Isso daí já é um passo mais aprofundado assim, na nutrição, que precisa de um modelo nutricional, porque a gente não consegue calcular esses balanços de aminoácido na mão. Então, porque o modelo traz a composição de aminoácidos de cada ingrediente. Então, a gente precisa ter alguém que consiga usar esse modelo para poder fazer esse ajuste na dieta. Mas é um ajuste que é bastante benéfico, principalmente pensando em aumentar a eficiência de uso e reduzir a excreção e o impacto ambiental dessa dieta. Professora Marina, quero agradecer demais a gentileza de mais uma vez ter conversado com a gente aqui no canal AgroMais, dado essas dicas aqui para a nossa audiência. Quero desejar aí uma ótima semana e o canal está sempre aberto. Em breve a gente volta a conversar aí sobre um novo assunto, com certeza. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Felipe. Boa semana também. Agora são